Vamos falar então do Campeonato Nacional de Angola, também conhecido como Girabola. Ele teve sua primeira edição em 1979, 4 anos após o reconhecimento da independência de Angola. O seu primeiro campeão foi o 1º de agosto, que é o atual tetracampeão e tem 13 títulos, sendo o segundo maior campeão de todos os tempos, atrás apenas do Petro de Luanda, que conta com 15 conquistas, porém a última delas em 2009, amargando aí um jejum de 10 anos. Como destaque, podemos citar também o Recreativo do Libolo, da cidade de Libolo, que tem 4 conquistas, sendo a última delas no ano de 2015. A atual edição do Girabola conta com 16 equipes. Teve início em 2019 e deveria ser encerrada em 2020. Porém, com a pandemia mundial do coronavírus, teve suas atividades suspensas na 26ª rodada. A classificação atual traz o Petro de Luanda em primeiro lugar com 54 pontos em 24 partidas disputadas, seguido pelo 1º de agosto, com 51 pontos em 23 jogos. A seleção angolana não tem um grande retrospecto nas principais competições das quais pode participar. A equipe marcou presença em apenas uma Copa do Mundo, em 2006, na Alemanha, quando esteve no mesmo grupo de Portugal, Irã e México. Foi eliminada com 2 pontos, perdendo para Portugal por 1-0, empatando sem gols com o México e em 1-1 com o Irã. E apesar de ter sido eliminada ainda na primeira fase, essa participação foi muito comemorada no país, pelo fato de não ter sido só a primeira vez que Angola esteve em uma Copa do Mundo, mas também que um país africano de língua portuguesa participou da competição. Angola ainda teve boas campanhas na Copa Africana de Nações dos anos de 2008, em Gana, e 2010, quando inclusive sediou a competição, chegando às quartas de finais em ambas as ocasiões. Essas boas campanhas trouxeram um clima de muita positividade e esperança para o país, que acreditava que Angola logo se tornaria uma potência no futebol africano, o que no entanto não se confirmou. Para você ter uma ideia, de 2010 para cá, tivemos mais 5 edições da Copa Africana de Nações. Angola participou em 3 delas, e em todas foi eliminada ainda na primeira fase. E algumas noções básicas de clubes e da seleção angolana. Vamos falar então de jogadores, que são os jogadores que se destacam atualmente e que se destacaram no passado pela seleção de Angola. Bom, no atual plantel angolano, a gente pode destacar principalmente 2 jogadores. O zagueiro Bastos Kisangá, ou só Bastos, que joga na Lazio da Itália, um time muito tradicional, e o atacante Wilson Eduardo, que atua em Portugal pelo Braga, que depois dos 3 grandes é talvez o time mais forte do país. Quanto a jogadores históricos da seleção angolana e que não atuam mais pelo país, a gente pode destacar alguns nomes. O primeiro deles é o do Flávio Amado, o atacante que é o jogador com maior número de aparições pela seleção, com 91 partidas, e também o segundo maior artilheiro com 34 gols. Um outro fator que coloca o Flávio na história do futebol angolano é que foi dele o único gol de Angola na Copa do Mundo de 2006, naquele empate em 1-1 com o Irã. Bom, e se o Flávio então é o segundo maior artilheiro, quem é o primeiro? Eu conto pra vocês, é o Akuá, que é o apelido do Fabrice Alcebiades Maieco. Em 78 jogos pela seleção angolana, ele marcou 39 gols. E ele se aposentou da seleção até relativamente cedo, logo após a disputa da Copa de 2006, quando tinha ainda 29 anos. E por último, podemos citar então o Manucho, que na verdade é o apelido do Matheus Alberto Contreras Gonçalves, que em 53 jogos por Angola marcou 22 gols, tornando-o assim o terceiro maior artilheiro da seleção. E uma outra coisa a se destacar sobre ele é que ele teve uma breve passagem pelo Manchester United de 2008 a 2009, mas não jogou muito por lá. E vamos falar agora talvez do assunto mais curioso desse vídeo,
que são dos jogadores com ascendência angolana, mas que não jogam por Angola. E pode acreditar que tem alguns nomes bem curiosos. O primeiro deles vocês já devem ter visto lá no nosso Instagram, que é a chamada aqui para o vídeo, é do Blaise Matuidi, que não nasceu em Angola, nasceu na França, mas que é filho de um angolano e de uma congolesa. Ele tinha a opção de jogar por Angola, mas por ter nascido no território francês, acabou optando por defender a França. Outros dois nomes muito interessantes e que defendem a seleção portuguesa são, primeiramente, do William Carvalho, volante que atualmente joga no Sporting e que nasceu em Angola, mas muito novo se mudou para Portugal e acabou então optando por defender aquele país. E o segundo nome é o do João Mário, o meia que já jogou na Inter de Milão, no West Ham, no próprio Sporting e que hoje defende o Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele, olha só que interessante, é irmão do Wilson Eduardo, aquele atacante que a gente comentou mais cedo que joga por Angola. Os dois nasceram em Portugal, mas tomaram rumos distantes nas seleções. João Mário acabou optando por defender o país natal, enquanto o Wilson Eduardo acabou escolhendo defender a terra dos seus ancestrais, dos seus pais.